A Mega Sena pode pagar hoje 46 milhões de reais. O sorteio será realizado em Osasco a partir das 8h25 da noite, horário de Brasília. As apostas podem ser feitas até às 7 horas da noite em qualquer lotérica. A aposta mínima é de R$ 2,50. E você que costuma apostar, só para ter ideia, com o valor do prêmio é possível comprar 18 imóveis no valor de 2,5 milhões ou 20 mil cabeças de gado. Mas se você preferir aplicar o prêmio na poupança, poderá receber mensalmente mais de R$ 257 mil, o equivalente a cerca de R$ 8.500 por dia. E quarta-feira é dia de esclarecimentos com Sérgio Santoro, superintendente do PROCON de Rio Claro, que já está aqui com a gente no estúdio. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Janaína. Obrigada mais uma vez pela sua presença. Daqui a pouquinho a gente vai falar das ações do PROCON, mas antes de começarmos aí, Sérgio, com as orientações, vamos acompanhar uma reportagem de um assunto que ainda tem causado muita polêmica em Rio Claro. É a troca dos hidrômetros em Rio Claro, que começou no ano passado. Mais de 14 mil equipamentos já foram substituídos no município, mas a população ainda tem dúvidas sobre o assunto. É ou não é obrigatório? Vamos acompanhar, Sérgio. Na semana passada, Regiane passou por uma situação que gerou dúvidas ao receber a visita de um agente terceirizado do DAI de Rio Claro. Ele chegou na minha casa, isso foi a semana passada, e ele falou que ele ia trocar o meu hidrômetro. Aí eu falei para ele, não, o senhor não vai trocar, porque está tendo vários problemas com os hidrômetros, vocês trocam, depois a água sobe absurdo, e vocês vão alegar o quê? Aí eu falei, não vou deixar. O senhor entra, eu vou abrir a torneira, o senhor está vendo que está rodando meu relógio normal, e eu não vou deixar. Ele falou, bom, tudo bem, a senhora não vai deixar, eu vou deixar uma notificação. Durante 30 dias eu vou voltar e a senhora vai ter que deixar eu trocar, porque senão a água da senhora vai ser cortada. Eu falei, mas como cortar minha água se a minha água está em ordem, está em dia? Eu pago e você vai cortar minha água? Ele falou, bom, a senhora me aguarda que eu vou voltar. Aí eu quero saber se isso realmente pode estar acontecendo. Olha, e para responder dúvidas como esta da nossa telespectadora Regiane, nós viemos conversar aqui com o Geraldo Pereira, ele que é superintendente do DAI. Geraldo, qual que é a orientação para a população? Em relação aos hidrômetros, nós podemos dizer o seguinte: a Lei Nacional do Saneamento determina que a responsabilidade do DAI, enquanto autarquia, dos departamentos, das empresas de saneamento, ou mesmo as concessionárias, em relação à água, ela se encerra no hidrômetro. Ou seja, até o hidrômetro é de responsabilidade da empresa. Nesse sentido, nós fazemos as trocas dos hidrômetros em função das normas técnicas que determinam que deve ser feito algo em torno de 5 anos, sem custo para os usuários. Ou seja, então ela vai ter que realizar essa troca do hidrômetro, senão corre o risco de cortar a água. Sim, o usuário ele não pode impedir a ação da empresa no sentido de estar substituindo equipamento. O hidrômetro é um equipamento mecânico, e assim como se troca o óleo do motor do carro, como a lâmpada queima, como a pilha acaba a sua carga, o hidrômetro também ele tem uma vida útil, né? Hidrômetros muito antigos, que deixam de marcar uma grande quantidade, passam a impressão de que a pessoa está consumindo pouco, quando na realidade está consumindo mais. Fazer com que os hidrômetros estejam sempre no tempo adequado faz com que as pessoas saibam exatamente qual é o seu consumo e que atitudes deverão tomar para manter um consumo racional e consciente da água, principalmente no momento como esse de tanta crise hídrica. O superintendente do DAI também explica o fato do aumento no valor da conta de alguns munícipes após a troca do hidrômetro. O que acontece, a gente percebe que na prática, é que quando troca o hidrômetro, às vezes no primeiro mês, no segundo mês, aumenta um pouco a conta de água, mas depois volta ao normal. Por quê? Porque as pessoas se policiam mais, controlam mais as suas atitudes, têm uma postura mais consciente em relação ao consumo da água. A troca dos hidrômetros começou no ano passado. Até o momento, a autarquia estima que pelo menos 14.300 equipamentos já foram substituídos. Bom, agora a gente quer saber aí a orientação do PROCON, porque desde o ano passado, né, Sérgio, criou-se uma polêmica na cidade a respeito desse assunto e várias pessoas recorreram ao PROCON, foram várias denúncias, né? Como que foi esse procedimento do PROCON? O PROCON fez a parte dele na defesa do consumidor, do cidadão,
e, na verdade, nós pedimos a cópia da lei municipal que permitia. Existe uma lei municipal, quem está me vendo, existe uma lei municipal aprovada por todos os vereadores que permite ao DAE efetuar a troca do hidrômetro e permite, numa recusa, num prazo de 30 dias, até o corte de água, uma penalização. Então é lei, lei não se discute, se cumpre e nem o PROCON realmente pode fazer nada a respeito disso, né? E no caso, as reclamações eram referentes a essa troca ou também ao aumento aí dessa fatura? Olha, inicialmente as reclamações chegavam no PROCON, existia uma empresa anterior que fornecia os hidrômetros e deu problema e tal, e aí eles substituíram, e aí as reclamações despencaram no PROCON a respeito disso, porque entrou na normalidade, o DAE voltou para trás, muitas contas, ele cumpriu a parte dele também, né? O PROCON interferiu, instaurou os procedimentos e o DAE acabou atendendo. Na questão do consumo, obviamente que dá uma variação inicial, isso aconteceu na minha casa quando eu substituí hidrômetro e voltou à normalidade logo em seguida, porque você tem às vezes um equipamento velho e quando ele é substituído há um tipo de um choque ali dentro do mecanismo e tal, do funcionamento. Mas o maior questionamento aí da consumidora, o que eu percebi, é na verdade se havia autorização para terceirizada cortar a água dela caso ela não deixasse. Infelizmente, a gente tem que cumprir uma lei feita por vereadores, pela Câmara Municipal, e a lei tem que ser respeitada. Bom, você de casa aí que tem alguma dúvida também, procure então o Departamento de Água aí, aqui de Rio Claro, o DAE, mas fique atento também se houver esse aumento na fatura para se esclarecer o porquê desse aumento, porque segundo o superintendente do DAE, depois de um ou 2 meses a fatura volta ao normal porque tem um uso consciente da população. Então, fique analisando aí como que está a sua situação na sua casa e também questione se houver alguma dúvida. Bom, Sérgio, agora vamos mudar de assunto, então, falar de uma operação do PROCON feita na área de alimentação do shopping de Rio Claro. Foi a partir de alguma denúncia? Como que procedeu essa fiscalização? Existe uma denúncia. Sabe que o consumidor, Janaína, quem está me vendo, o consumidor tem direito à informação. Você não pode chegar numa lanchonete, num restaurante, pedir um cardápio e não ter preço. Como é que você vai saber quanto você vai pagar, né? É o que aconteceu numa grande rede lá no shopping de fast food e não tinha preço no cardápio. E o PROCON realmente tem que agir nesses casos, porque é uma proteção ao consumidor. Você, aonde for, tem o direito de saber quanto você vai gastar, quanto vai custar. Você não tem que ficar perguntando. E não ser surpreendido. Você não tem que ficar perguntando, né? Aliás, aconteceu uma coisa, o consumidor fez um relato assim, ele pegou o cardápio desse lugar e falou assim, escuta, mas eu preciso saber como é que eu vou pedir o lanche, era um lanche. Ele falou assim, então a gente vai fazer o lanche à base de pergunta. Quer dizer, ainda foi grosso, estúpido, né? Isso não pode acontecer, isso é um desrespeito total. O PROCON agiu, em 10 dias tem que normalizar. Qual que foi o resultado? Todas as lojas ali de alimentação foram fiscalizadas. Qual que foi o resultado? 99% estavam corretas. Inclusive a gente olhou a área de armazenamento e tal. Na verdade nós pegamos um restaurante, uma lanchonete que tinha irregularidade em cardápio, tá? Não foi em outra coisa, não. Irregularidade nesse tipo de... Quem for à área de alimentação do shopping, fique sossegado, porque está aprovado dentro das normas, etc. e tal. Bom, Sérgio, vamos falar um pouquinho agora dos problemas ligados à telefonia móvel. Não é de hoje que falamos sobre a dificuldade em utilizar celulares em Rio Claro. E quando falamos da falta de antena, algumas empresas estão tentando instalar aí essas antenas e não foram autorizadas e por isso não podem ser, digamos que, culpadas, né? Pelo esse processo. Então, em que situação o cliente pode procurar o PROCON, já que teve uma pane aí esses últimos dias também, o consumidor se sentiu lesado, então em que situação que ele deve procurar o PROCON? Olha, o PROCON, bom, a gente fala disso aqui faz anos, né? Já falamos 500 vezes, mas é um problema técnico, e o PROCON não pode fazer nada. O que o PROCON pode fazer é ir registrando, juntando tudo, nós já encaminhamos para o Ministério Público, já fizemos todos os procedimentos, nós estamos tentando ajudar uma grande operadora a instalar a antena, e eles não deixam instalar a antena. Os moradores não querem, alegam que transmite câncer, doença, seja lá o que for, radiação. É um absurdo. Nós precisamos de tecnologia. As cidades vizinhas estão com 4G, a gente está lá na manivela ainda do celular. Eu estou dizendo, esses dias eu troquei de operador, não funciona. E nesses últimos dias aí, se é que houve essa pane aí, muitas pessoas procuraram o PROCON mesmo. Muito. E não pode deixar de registrar, então, aqui. Não.
Tudo que o consumidor registra, ele ajuda o PROCON para ir buscar o direito. Pode demorar um pouco? Pode, infelizmente. Quanto mais quantidade, a gente consegue ir lá e brigar pelo direito. O Ministério Público do Consumidor está do nosso lado, está tentando. A gente está tentando brigar com todo lado, não conseguimos ainda. Será que antes de eu sair do PROCON eu consigo resolver isso? A gente espera que sim, né? Sérgio. Olha, Sérgio, quero agradecer a sua participação hoje aqui com esses esclarecimentos. A gente espera a semana que vem. Muito obrigado e que eu agradeço. Quero mandar aqui, encerrando o programa, um alô muito especial, uma telespectadora, a Vanessa Campos, sempre ligada aqui no RC Notícias, na Janaína e no Alô Consumidor. Grande abraço, eu volto na quarta-feira que vem. Confira algumas vagas do Partes de Rio Claro: ajudante de motorista, auxiliar de enfermagem, auxiliar de manutenção predial, churrasqueiro, cozinheiro de restaurante, segurança e monitor de vídeo. Os interessados devem comparecer no PAT com carteira de trabalho, RG e CPF, na Avenida 3, número 536, no centro. E a seguir tem os destaques do esporte e ainda... Todas as informações sobre a segunda dose da vacina contra o HPV, que começa a ser aplicada em Rio Claro a partir da próxima semana.